É hoje o primeiro dia em que uma moção de censura tem plena utilidade constitucional, determinando, se for aprovada, a demissão do Governo e assim convidando o povo a pronunciar-se sobre as soluções para a crise. É por isso hoje que o Bloco de Esquerda traz à votação a sua moção de censura ao Governo de José Sócrates. Sim, a democracia pode resolver a crise. O arrastamento de alianças embaraçadas que têm como objetivo provocar a recessão e curar a economia pela via do desemprego e destruição do salário e pensões é uma política pantanosa que dia a dia envergonha Portugal. No pântano, nem o Governo confia no Presidente, nem o Presidente confia no Governo. E o país não pode confiar na política da recessão e dos sacrifícios. Esta política, Sr. Primeiro-Ministro, tem que ser parada. A razão primeira desta moção de censura é, por isso, responsabilidade. Responsabilidade pelo país e por todos, mas antes de mais pelas gerações mais sacrificadas, desempregados de longa duração e jovens precários. Esses 2 milhões de pessoas são os que cá dentro estão a ser expulsos de Portugal. Nenhum país sobrevive a tanto sectarismo social e a esta perseguição económica contra o seu povo. A economia cruel destrói a vida dos que procuram emprego e encontram um governo obcecado com a facilitação dos despedimentos. A economia cruel despreza os jovens qualificados, cientistas, técnicos, a quem oferece recibos a 500 euros. A economia cruel tem que ser parada. Com esta moção de censura, a esquerda afirma que não fica indiferente nem silenciosa perante o rompimento do contrato social, o apodrecimento da política, a incapacidade de governar, o desprezo pelos compromissos eleitorais. Hoje ficará aqui claro quem governa, como governa e para quem governa. E ficará mais claro ainda que há uma esquerda que luta pelo país, pela liderança e pelas soluções. Respondemos assim à crise nacional. Sim, eleições. Sim, a democracia. Sim, a coragem das soluções. A única alternativa que é verdadeiramente insuportável é a degradação continuada da política. Porque é isso que o Primeiro-Ministro vem hoje pedir à maioria que o apoia, do PS ao PSD e o CDS, que o deixem continuar a degradação da economia e da vida pública, que amanhã tudo esteja na mesma. Os resultados, no entanto, acusam esta política que é sectária e é incompetente e chamam a atenção do Parlamento para 3 desses resultados. O primeiro resultado desta economia cruel é a recessão. Este ano regressamos ao PIB de há 5 anos atrás. Mas mesmo no ano passado, em que houve um crescimento acima de 1%, foram perdidos mais 100 mil postos de trabalho. Estamos em recessão, como assinalou o Governador do Banco de Portugal. E no fim deste ano, teremos mais de 800 mil desempregados, poucos deles com subsídio. Precários são 1.900.000, a recibo verde, trabalho temporário, contrato a prazo. 9 em cada 10 novos trabalhos são precários, diz o Banco de Portugal. Nenhum jovem, por mais qualificado que seja, tem hoje emprego em Portugal, mas o Governo apresenta a sua solução, um fundo para financiar os despedimentos. Estamos a assistir ao desmantelamento do país. E o segundo resultado desta política é que os recursos públicos são desbaratados, sem outro sucesso que não seja alimentar privilégios e incompetência. O Governo é hoje uma comissão liquidatária do Estado Social. 509 mil famílias perderam o abono de família, 30 mil estudantes a bolsa para estudarem, milhares de desempregados o apoio para sobreviverem. Mas os 2 mil milhões que foram usados para medidas anticrise foram aplicados em 1% na criação de emprego e em generosos 61% para acudir à finança. Se perguntarmos então,
Temos um governo responsável? A resposta é evidente. Temos um governo de facção ao sabor dos privilégios. Tem que ser parado. Tem que ser parado. O governo aplaude o sucesso dos 4 maiores bancos que se vangloriam de irem pagar menos 10% de IRC. O governo favorece a antecipação de dividendos para a fuga aos impostos. Cria um regime de exceção nas mais-valias. Organiza uma cosmética orçamental com o fundo de pensões da PT e este ano vai repetir o gesto com os fundos de pensões da banca. É um governo de facção que sabota a recuperação económica de que precisamos para resistir à chantagem externa. Porque esse é o terceiro resultado desta política suicidária: aceitar a chantagem externa. É claro que Portugal não determina a União Europeia, nem tem força bastante para impor as emissões de títulos europeus para reorganizar os mercados financeiros. Mas nesta União Europeia que vai de mal a pior, conduzida pelos dislates da senhora Merkel, como escreve Mário Soares, José Sócrates chama momento histórico ao dia em que o governo alemão enuncia o seu dictate para o aumento da idade da reforma ou sobre os orçamentos nacionais dos outros países. Ao aceitar a Europa, entregar a Europa à senhora Merkel, o governo deixa cair o nosso país. Dizia ontem Jaime Gama que temos um Banco Central Europeu inexistente. Será inexistente na resposta à crise, mas é certamente pernicioso no ataque contra a economia. Esse Banco Central, cujas regras foram dogmaticamente definidas pelos governos que agora dele se queixam. Esta agenda europeia quer modificar para todo o sempre o Estado Social e confunde-se por isso com o Fundo Monetário Internacional. É certo que entre nós a direita rejubila com a hipótese da tutela do FMI, pois assim poderia impor a contratação sem contrato ou o salário de subsistência que o PSD tem vindo a propor. E são muitos os dirigentes da direita e mesmo do PS que apelam a essa intervenção urgente, imperativa, brutal. Ora, os acordos entre o PS e o PSD têm sido a matriz do fracasso do governo e dessa intervenção. Adiantam a sua política, condenam Portugal à recessão que, em efeito dominó, diminui a capacidade de pagamento externo e, por isso, cria mais recessão. Uma década perdida, dizia Cavaco Silva ontem. Sim, uma década perdida por governos do PS e também do PSD e do CDS, mas a direita aplaudiu, enlevada como se estivesse esquecida de si própria e, aliás, esquecida do homem que presidiu em concertação estratégica durante parte da década perdida. Mas agora também uma economia perdida que continua a destruir a sua gente. Ora, o acordo entre o PS e o PSD gerou o PEC 1, garantiu que isso resolveria o problema dos juros da dívida. Fizeram depois o PEC 2, garantindo que resolveria os juros e corrigiria o PEC 1. Fizeram depois o orçamento para resolver os juros e corrigir o PEC 1 e o PEC 2. E já anunciam um novo PEC. Em todos eles, o ajustamento orçamental foi feito pelos cortes sociais. Portugal ficou pior do que nunca e o governo quer continuar com o apoio do PSD a piorar Portugal. Há limites para o sacrifício, dizia Cavaco Silva, o mesmo presidente que tutelou o acordo PS-PSD para o orçamento. Mas a direita entusiasmou-se com o fervor de quem assiste a uma aparição divina. No entanto, o PSD votou a redução dos salários, votou o aumento dos impostos, sacrifícios. Quer menos investimento, sacrifícios. Votou o corte no abono de família, sacrifícios. Sim, há limites. Mas a direita passou todos os limites e hoje quer passar mais um. Votará para que tudo fique na mesma, para que o governo prossiga metodicamente o desmantelamento do Estado Social, a entrega dos hospitais aos privados, a venda das empresas estratégicas do Estado, a facilitação dos despedimentos. Acusamos, por isso, o governo de acordos degradantes com o PSD,
Não por falta de alternativa, mas por escolha. É com a direita que se sacrifica o Estado Social, com a esquerda defende-se o Estado Social. Eu sei que o Primeiro-Ministro subirá a esta tribuna para fulminar quem questiona a estabilidade dos acordos entre PS e PSD. Mas o país sabe a resposta. Não há nenhuma estabilidade nessa política. Com a elegância em que são mestres, sucessivos dirigentes do PSD digladiam-se sobre futuros golpes palacianos, sobre o momento de tirar o tapete ou, nas palavras sempre esclarecidas de Passos Coelho, de atacar o pote. Esta é a vossa estabilidade. Os tenores de um regime em apodrecimento acotovelam-se na esperança de sucederem num governo que sacrifique o país. E por isso não nos enganamos. O PSD não é só hoje a muleta parlamentar do governo, é o governo que é a muleta política do PSD. E isso confirma esta moção de censura. Ela afirma que a política de que hoje precisamos traz a economia do emprego para o centro da decisão, mobiliza o país para responder à chantagem, apresenta na Europa uma visão europeia. Diz-nos o governo e dirá à direita: não há nada a fazer perante os mercados financeiros, Portugal obedeça. O Bloco de Esquerda está aqui para dizer ao país que não desistimos. Não desistimos dos desempregados, não desistimos dos precários, não desistimos dos homens e mulheres que fazem tudo pelos outros, da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, não desistimos de uma reforma fiscal corajosa para corrigir o déficit estrutural, não desistimos da criação de emprego, não desistimos de uma economia soberana e de uma Europa solidária, não desistimos. A censura vence hoje porque responde aos problemas do país e afirma uma esquerda que luta por soluções maioritárias. O PS e o PSD sempre agiram, e concluo, Sr. Presidente, como se fossem donos da política, com um direito inquestionável de condicionarem todo o país. Esse tempo, meus senhores, vai acabar, porque os resultados são a década perdida, sacrifícios insuportáveis, injustiça escandalosa, o empobrecimento geral da população. Portugal está pior cada dia que passa e todos os limites foram ultrapassados. Não há nada a esperar de quem não quer que nada mude, mas há tudo a exigir. Há coragem que só a democracia pode fazer renascer. Se a moção de censura for aprovada, a democracia venceu e vai decidir. Se a moção de censura for recusada, ouçam o que dirá o país na rua, porque onde está a democracia, ela vencerá.